Sejam bem-vindos ao nosso curso Frequência Vibracional. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, fazerem seus comentários, ativarem o sininho e também darem o seu like. Esse feedback é muito importante para a nossa avaliação quanto ao desempenho de cada módulo. O primeiro módulo desse curso nós estudamos sobre saúde mental. O segundo módulo, nós estudamos sobre obsessão. Nesse terceiro módulo, nós estudaremos o tema frequência vibracional. No próximo módulo, aprofundaremos a questão da frequência vibracional das emoções. Então, nós encontraremos no livro Mecanismos da Mediunidade, do autor André Luiz, psicografado através do médium Chico Xavier, o seguinte conceito sobre correntes mentais. A leitura de certa página, a consulta a esse ou aquele livro, determinada conversação ou interesse voltado para esse ou aquele assunto nos colocam em correlação espontânea com as inteligências encarnadas ou desencarnadas que com eles se harmonizem, por intermédio das cargas mentais que acumulamos e emitimos. Dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos, ou que vagueiam entre eles à maneira de campos elétricos, que acabam atraídos por aqueles que, excessivamente carregados, se lhes afeiçoem à natureza. Ora, nesse conceito que André Luiz nos fala sobre correntes mentais, ele está mencionando a questão do quanto que nós somos impregnados e vulneráveis às correntes mentais que existem. Isso em relação a uma leitura de um livro, a um vídeo que você assiste, uma música que você escute. Nós somos impactados por essas correntes mentais. Assim como nós emitimos também correntes mentais, que são oriundas das nossas energias mentais. Qual a qualidade dessa energia mental que eu estou emitindo diariamente? Eu desejo ser impregnada, impactada por energias negativas? Obviamente que não. Então, o que é frequência? Como é que a nossa conduta influencia, impacta diretamente na nossa frequência vibracional? Tudo no universo é composto por frequência. Tudo no universo é composto por energia. E cada energia emite a sua frequência. Então, nós precisamos identificar qual a nossa frequência vibracional. Que tipo de energia nós estamos emitindo diariamente? Então, nós temos energia física, mental, emocional e espiritual. Olha quanta energia. E somos influenciados, impactados, e nós influenciamos e impactamos. Então, a nossa frequência vibracional está diretamente relacionada ao nosso estado mental e o nosso estado emocional. Quando se fala em frequência vibracional, nós temos que fazer menção ao estado mental e estado emocional. Então, a nossa percepção sobre a realidade em que nós estamos vivendo impacta diretamente nos nossos pensamentos, e esses pensamentos geram emoções que estão sintonizadas com as nossas percepções, com a nossa visão de mundo, com as nossas crenças, os nossos valores. Então veja, a nossa forma de interpretar os acontecimentos é o resultado da nossa visão de mundo. Como nós
estamos interpretando esses acontecimentos. O mesmo acontecimento pode estar sujeito a diversas interpretações, a depender da visão de mundo de cada pessoa. Então vamos agora para os slides 38, 39 e 40 da nossa apostila. Frequência vibratória versus estado de espírito. Somos um complexo energético identificado pela frequência vibratória que representa nosso estado de espírito atual. Vibração é o movimento, uma pulsação em ondas que se propaga pelo oceano de energias no qual estamos mergulhados. A frequência se refere à velocidade vibratória, o número de ondas propagadas em um determinado intervalo de tempo. Quanto mais acelerado o ritmo vibracional, mais sutil a energia. Somos um bloco de energia que vibra numa determinada frequência. Trazemos em nossa estrutura energética a frequência vibracional adquirida através de muitas vidas, e esse padrão que nos acompanha revela a nossa condição espiritual e nos conecta a padrões semelhantes atraídos como imã. O que afeta a nossa frequência vibracional? Somos seres vibracionais, cada vibração equivale a um sentimento. E no mundo vibracional existem apenas duas espécies de vibrações, a positiva e a negativa. Qualquer sentimento faz com que você emita uma vibração que pode ser positiva ou negativa. Então vamos agora nos detalhar um pouquinho mais sobre o que afeta a nossa frequência vibracional. Começaremos pelo primeiro item, pensamentos. Os nossos pensamentos influenciam, impactam diretamente as nossas emoções e os nossos comportamentos. Todo pensamento emite uma frequência para o universo e essa frequência retorna para a origem. Então, se eu tenho um pensamento positivo, esse pensamento emana essa frequência. E essa frequência é lançada para o universo e retorna para nós mesmos. Então, cuidado com as nossas emoções. Raiva, tristeza, medo, desânimo, desmotivação, irritação, intolerância, tudo isso tem uma frequência vibracional. Então, nós temos que aprender a treinar o nosso cérebro no sentido de distinguir o tipo de pensamento que nos convém dentre aqueles que não nos convém. Então, veja que pensamentos elevados têm ondas curtas e alta frequência. Eles são leves, são etéreos, higienizadores e têm um efeito benéfico, reestruturador. Ideias e sentimentos que são derivados do amor verdadeiro, a compaixão, a caridade, a benevolência, a generosidade, solidariedade e humildade. Todos esses sentimentos têm uma alta frequência vibracional. Ao contrário, também existe o baixo padrão vibratório, que é decorrente de maus pensamentos. Esse baixo padrão vibratório tem ondas longas ligadas à matéria densa. Então, a inveja, o ciúme, a disputa, orgulho, rivalidade, tudo isso, além de ressentimentos, mágoas, ódios, nos adoece espiritualmente falando, fluidicamente falando. Então, urge nós avaliarmos as frequências vibracionais decorrentes
dos nossos pensamentos. Segundo item que afeta a nossa frequência vibracional, os pensamentos, as companhias. Essas companhias nos impactam diretamente. E nós somos influenciados muito mais do que possamos imaginar pelas nossas amizades. Nos retroalimentamos dos mesmos pensamentos, das mesmas energias, somos influenciados, influenciamos. Cuidado com as pessoas que são altamente pessimistas, pessoas que só fazem reclamar, que só fazem criticar, julgar, estão no baixo padrão vibracional. Então, cuidado para você não atrair essa energia que muitas vezes você absorve indevidamente. Terceiro item da nossa lista que afeta diretamente a frequência vibracional, a música. Músicas elevadas, músicas que nos harmonizam a mente, o coração, nos proporcionam grande bem-estar. O contrário também se aplica. Músicas que falam o tempo todo de traição, de infidelidade, de vingança, de ódio, baixa a nossa frequência vibracional. Então, nós atraímos para a nossa vida exatamente aquilo que nós vibramos, aquilo que nós emitimos e que nós recebemos. Lei de atração. Quarto item, coisas que nós assistimos, filmes, documentários, séries, reportagens, enfim, tudo que nos impregna a mente, baixa nossa frequência vibracional ou eleva, a depender da qualidade de tudo que nós estamos assistindo. Então, assista coisas que lhe fazem bem, que lhe proporcionam bem-estar, alegria, motivação. Cuidado com esses noticiários que impregnam a sua mente negativamente. E você percebe a mudança drástica da sua frequência vibracional quando você está assistindo esses noticiários, esses programas que em nada acrescentam a qualidade da sua própria vida. Quinto item da nossa lista, o ambiente em que nós ficamos. Esse ambiente, ele é impregnado pelas nossas energias. Nós impregnamos as paredes, os objetos e tudo que esteja ao nosso derredor. Nos alimentamos reciprocamente do padrão vibracional da nossa casa e de todos os ambientes que nós frequentamos. Então, observe esse padrão vibracional e veja que você pode alterar esse padrão vibracional com as suas emanações. Sexto item da lista, o que você fala. Se nós estamos habituados a falar mal, comentar mal, tecer comentários negativos sobre as pessoas, isso baixa a nossa frequência vibracional. Mude esse mau hábito de se focar, se deter sobre o comportamento alheio. Evite fazer dramas e evite se colocar numa posição de vítima diante das circunstâncias. Você não é vítima coisa nenhuma. Observe que você muitas vezes fala o que não deve, no impulso, por não ter a devida disciplina da própria fala. Então, nós impactamos as pessoas também, somos impactados pelas pessoas, por tudo que elas nos falam no nosso cotidiano. Sétimo item da nossa lista, gratidão. A gratidão, ela afeta positivamente a nossa frequência vibracional, transformando-se inclusive num bom hábito. Que possamos adquirir esse bom hábito na nossa vida, agradecer por tudo que nos acontece, agradecer por todas as pessoas, por todas as situações,
pelo que nós temos, pelo que nós não temos, o quanto nós somos amados pelas pessoas, enfim, agradecer diante da própria vida as bênçãos inúmeras que nós recebemos. Então, as nossas dificuldades, pelo que nós passamos, tudo isso se reverte para o nosso próprio aprendizado, para a nossa própria maturidade espiritual. Nós não passamos por qualquer situação aleatoriamente. Nós passamos pelas situações que podem nos ajudar. E agora vamos falar um pouquinho sobre o item fixações mentais. Fixações mentais são ideias fixas, é o monodeísmo, que se fixa na nossa mente em torno de situações, fatos, acontecimentos ou pessoas. Normalmente, uma fixação mental ela é negativa e nos adoece espiritualmente falando. Então veja que nós precisamos aprender a nos libertar dessas fixações mentais, porque elas se tornam cíclicas, reincidentes, e nós focamos apenas aquele acontecimento, aquela situação, aquela pessoa que nos impactou negativamente. Toda fixação mental ela é negativa. E a fixação mental ocorre não só entre os encarnados, mas também entre os desencarnados. Então, eu não tenho que estar voltada, fixada na minha memória do passado. O que passou, passou. Eu devo aproveitar o momento presente atual, para que eu tenha condições de gerar um estado agradável para a minha própria vida. Nós somos responsáveis pelo tipo de energia que nós emitimos diariamente. Então, observem que para que nós possamos alterar a nossa frequência vibracional, nós temos que estar muito atentos à qualidade do pensamento que nós emitimos. Se eu estou conectada a uma rádio AM, como eu posso migrar para uma rádio FM? Como é que eu posso elevar o meu tipo de pensamento, o meu tipo de padrão vibracional? Nós estamos sensíveis, somos sensíveis à psicosfera do nosso planeta Terra. Quanto maior sensibilidade, maior exposição à negatividade do próprio planeta. E essa negatividade ela é emanada pela própria humanidade. Então eu tenho que estar cuidado sobre o tipo de conexão que eu estabeleço com a psicosfera terrestre. Eu preciso ter cuidado com essa sintonia mental que me retroalimenta diariamente. Quanto mais sensíveis à psicosfera, maior atração nós exerceremos sobre tudo que seja negativo. O padrão vibracional do planeta Terra é abaixo de 200. Então, nós temos que ter cuidado com esse padrão vibracional, sobretudo, principalmente num período de pandemia. Nós precisamos estabelecer novos vínculos energéticos, alterando a nossa frequência vibracional. E eu posso alterar essa frequência vibracional de diversas formas, como nós estudamos aqui, evitando inclusive que transtornos mentais se instalem na nossa mente. Então nós vamos ler agora na íntegra um pensamento de Chico Xavier, falando exatamente sobre a questão do padrão vibracional. O conjunto de pensamentos, sentimentos, estado de espírito, condições físicas, anseios e intenções dos moradores fica impregnado no ambiente, criando o que se chama de egrégora. O que poucos sabem é que as paredes, objetos e a atmosfera da casa têm memória.
e registram as energias de todos os acontecimentos e do estado de espírito de seus moradores. Por isso, quando pensar na saúde energética de sua casa, tome a iniciativa básica e vital de impregnar sua atmosfera apenas com bons pensamentos e muita fé. Evite brigas e discussões desnecessárias. Observe o seu tom de voz. Nada de gritos e formas agressivas de expressão. Não bata portas e tente assumir gestos harmoniosos, cuidando de seus objetos e entes queridos com carinho. Não pense mal dos outros. Pragas, nem pensar. Selecione muito bem as pessoas que vão frequentar sua casa. Se você nutre uma mágoa profunda ou mesmo um ódio forte por alguém, procure ajuda para limpar essas energias densas de seu coração. Alegria, amor, paz, prosperidade, saúde, amizades, beleza, já estão bons para começar, não é mesmo? Eu achei fantástica essa mensagem sobre o padrão vibracional de uma casa de Chico Xavier. E aqui a gente vai mencionar um psiquiatra norte-americano chamado David Hawkins. Ele elaborou o mapa da consciência, fruto de 30 anos de experiência do ponto de vista da metodologia científica, para calibrar as nossas emoções. Então ele identificou 3 níveis de consciência: consciência do medo, consciência moral ética e consciência espiritual. Vamos agora mostrar o slide de número 60, que é a escala vibracional de David Hawkins. Observem que numa frequência vibracional de 20 a mais de 700, a humanidade passa por diversos tipos de emoções. Então, na escala da emoção, nós encontraremos numa frequência de 20 a vergonha, numa frequência de 30 culpa, numa frequência de 50 apatia, 75 tristeza, 100 o medo, 125 o desejo, 150 raiva, 175 orgulho, 200 coragem, 250 neutralidade, 310 boa vontade, 350 aceitação, 400 razão, 500 amor, 540 alegria, 600 paz, 700 ou mais iluminação. Essa escala vibracional, que é chamada o mapa da consciência, nos oportuniza uma série de reflexões sobre a nossa responsabilidade quanto à nossa frequência vibracional. Essa escala vibracional das emoções nos mostra a possibilidade de você migrar de uma frequência baixa, densa, para uma outra frequência mais sutil, mais fluida e que gere um bem-estar na sua vida como um todo. No 4º módulo, nós iremos nos detalhar minuciosamente sobre essa escala vibracional. Não percam esse próximo módulo. E vocês verificarão o quanto que nós poderemos gerar bem-estar em nossa vida e auxiliar a gerar bem-estar nas vidas alheias, a depender da nossa frequência vibracional, da qualidade dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Se é verdade que nós estamos suscetíveis às emoções que poderão gerar em nós grande impacto
nós poderemos fazer a escolha de como interpretar e como expressar essas emoções no nosso dia a dia. Esse poder é nosso. Sejam bem-vindos ao nosso curso. Muito obrigada por nos terem nos acompanhado até agora. Muita paz.